Olá, graça e paz, povo de Deus, que a paz que excede todo entendimento, a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, esteja com você, amém? Hoje, sexta-feira santa, né? Vamos então à palavra de Deus, vamos orar e declarar que Cristo vive, porque Ele está vivo, amém? Então vamos lá no livro de Lucas 23, do 44 ao 56 nós vamos ler, e Lucas do 24, do 1 até o 6. Vamos só relembrar, né? Morte e ressurreição de Jesus Cristo hoje. Amém? Não queria falar desse assunto, mas é esse assunto que Deus coloca no meu coração, na minha mente de falar que o nosso Cristo, ele vive e que a história de Jesus Cristo é uma história de amor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos então cantar um louvor? Verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus deu seu único para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar, amados. Amado Deus e poderoso Pai, entregamos esta live em Tuas mãos, Senhor, para Te adorar, para bendizer, para exaltar o Teu nome santo, o Teu nome poderoso. Neste dia, Pai, que nós estamos relembrando a morte, o sepultamento, mas também relembrando que no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. E que essa é uma história de amor, amor pela humanidade, amor pelas almas. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, para nos salvar do pecado, porque hoje nós somos chamados de filhos de Deus, foi por meio do sacrifício que Jesus fez na cruz. Obrigada, meu Deus, obrigada por este dia, obrigada por cada vida que está aqui conosco hoje, cada alma, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, guarda, protege, livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém? Amém. Vamos então ao texto, para mim não me perder aqui, o tempo não é muito, né? O tempo é curto. Vamos então lá no livro de Lucas. Vamos ler esta passagem, Lucas capítulo 23,
Abra sua Bíblia no capítulo 23 de Lucas, onde fala da morte de Jesus. Vamos ler, né? A partir do 44 diz assim: Já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra até as 3 da tarde. O sol deixará de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo. Ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou no sepulcro, cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. A ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Amém, amados? Amém. Só passando aqui para desejar uma feliz Páscoa, né? Para desejar que você lembre qual o verdadeiro motivo da Páscoa, que você ressignifique o verdadeiro sentido, que Páscoa não é só uma mesa farta, não é só chocolate, mas se nós lembrarmos que na sexta-feira um homem entregou a sua vida por amor à humanidade. Lembrar que Deus, ele deu o seu Filho único por amor à humanidade. Essa história de Deus entregar o seu Filho único e esse Filho único aceitar o plano da salvação, o plano completo, perfeito que Deus tinha para a história de Jesus, é uma história de amor. Deus falava comigo esses dias, por uns dias, e ele disse: a minha palavra, a minha história, a história do meu filho com a humanidade, não é uma história qualquer, é uma história de amor. Quem daria o seu próprio filho? Se a gente for pensar humanamente, nós não daríamos os nossos filhos. Nós não levaríamos os nossos filhos para morrer. Nós não levaríamos o nosso filho para ter uma história tão sofrida como foi a história de Jesus. E eu creio que a história de Jesus, ela não foi em vão. Não é em vão. Porque ao redor do mundo, neste momento, milhares e milhares de pessoas que são cristãs, que se identificam com a história, estão lendo e lembrando de Jesus. Até mesmo quem se diz ateu lembra que morreu
um homem na cruz. Para salvar quem? Para salvar humanos, para salvar a humanidade. Ele não precisava. Ele podia ter ficado no seu trono, no seu reino. Ele podia ter ficado com a sua glória, com o seu poder, ter, escolhido viver a vida dele como ele bem entendesse. Porque a ele também foi dado o direito de escolher, de decidir o que fazer da sua vida. Mas ele aderiu ao plano do Pai. Ele aderiu ao plano da salvação, ele aderiu ao plano do amor. E ele decidiu morrer naquela cruz. Não que ele não tenha sofrido, porque ele disse: Pai, se puder me livrar desse cálice, livre-me. Mas Deus já tinha colocado todos os pecados da humanidade sobre as costas de Jesus. Então, amados, sexta-feira foi o dia em que Jesus foi para a cruz, o dia que Jesus morreu, o dia que Jesus disse: está feito, está consumado. E ali Jesus entregou sua vida. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, ele está vivo, ele permanece vivo na nossa memória, na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz: aonde tiver 2 ou 3 falando dele, ali ele está presente. Ainda que você não sinta a presença de Jesus, ele está presente na sua vida. Quando você abre esse livro, quando você declara a palavra, quando você fala do amor de Deus para outras pessoas, ele está vendo, ele está ouvindo e ele está presente. Amém, amados? Então, amém. Eu quero convidar você que não conhece Jesus, para você ir numa igreja de Jesus Cristo, para você conhecer Jesus, para você conhecer a palavra, para você ter uma experiência com Jesus, Conhecer Jesus, não conhecer o homem, Conhecer Jesus, saber mais de Jesus Cristo. Então, que neste final de semana, nessa sexta, nesse sábado e nesse domingo, que nós venhamos tirar um momento, para orar, um momento para agradecer, um momento para lembrar da história de Jesus. Lembrar que essa história não é uma história vazia, não é mais uma história, é uma história de milagre, é uma história para ficar gravado na nossa mente. É uma história que Cristo, ele está vivo, ele ainda está vivo. Ele está no nosso meio, ele está curando, ele está salvando, ele está cuidando, ele está protegendo e ele está guardando a sua noiva, ele está guardando a sua igreja para o último dia, o dia que ele virá nos buscar. Amém, amados? Amém. Então guarde, Lembre que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Cuide da sua salvação, cuide da sua vida espiritual, continue, mesmo sendo perseguido, mesmo não sendo entendido, continue com Cristo, não abandone Cristo. Você pode abandonar o homem, mas Cristo não abandona os seus, e os seus também não devem abandonar Jesus. Amém, amados? Amém. Então, lembra neste dia de Páscoa, nessa sexta-feira, Jesus Cristo, ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ressuscitou, é o que diz a palavra. Quando elas foram procurar, aquele anjo disse: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? É um motivo para nós nos alegrarmos. No domingo nós comemorarmos que Cristo está vivo. Amém, amados? Então fica esta palavra para lembrar do amor de Deus pela humanidade, do amor de Jesus por nós. Esse sacrifício não foi em vão. O sacrifício pela humanidade continua sendo lembrado ao redor do mundo. Cristo, ele vive. Ele morreu e no domingo ele ressuscitou. E ele está vivo. Minha oração é para que você tenha uma experiência com Cristo como eu tive. Num dos piores momentos da minha vida, em que eu recebi um livramento de morte, eu senti a angústia, a ânsia da morte por pregar o evangelho de Jesus Cristo, por pregar um Cristo que é vivo. Ele em pessoa segurou a minha mão e eu vi que era Cristo, porque as mãos dele estavam furadas. Foi um momento que, se eu contar o testemunho, muitos não irão crer, muitos não irão acreditar. Mas eu estive com o Cristo, estive com Ele, então eu sei que Ele vive. E para você saber que Ele vive, você precisa conhecê-lo.
O Evangelho não é brincadeira, Cristo vive realmente. Que você possa ter uma experiência com Ele. Mas você precisa abrir o coração, porque Cristo, Ele se revela para quem abre o coração. Porque Ele é gentil, Ele não se revela para quem não quer conhecê-lo. Amém? Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, ele mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Vamos orar então. Como eu disse, meu testemunho, eu não testemunhei por completo ainda esses faz anos, né? Mas por causa de obras feitas, não é mesmo? Mas o meu Deus é Deus que desfaz obras feitas. É Deus que nos salva. É Deus que nos dá livramento. Então eu recebi esse livramento e ainda recebi a visita de Jesus Cristo naquele dia, que pegou na minha mão e fez eu sentir. Eu acordei chorando porque eu senti apenas amor, né? Cristo é amor. Cristo é uma história de amor. Ele ama a mim, ama você. E isto basta para nós. A graça de Jesus Cristo basta para mim, que sou pregadora da sua palavra. Não prego a palavra por ouro, por prata, mas tudo aquilo que Jesus colocou sobre a minha vida. Isso eu tenho entregado. Amém? Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, porque a tua história é uma história de amor. Uma história de amor por muitos, Pai. Muitos, são muitas as almas que o Senhor ainda vai alcançar. A palavra diz que no fim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor, Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. Deus, em nome de Jesus, eu entrego cada vida aqui em tuas mãos. Nós declaramos que somos filhos de Deus por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz. Pai, guarda, protege e livra cada um dos teus filhos e filhas. Livra eles dos planos satânicos e diabólicos do inferno, Pai. Que eles possam vir conhecer Jesus. Que eles possam tomar essa decisão hoje de conhecer aquele que deu a vida por amor a nós. Em nome de Jesus Cristo, livrando, protegendo, guardando, ressignificando hoje a sexta-feira, o sábado, o domingo, lembrando da morte e da ressurreição, lembrando que Cristo vive e está entre nós. Amém, amém e amém. Amém, amados? Então, fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.